Dia, meus irmãos, graça e paz. Mais uma oportunidade para a gente meditar na boa e santa palavra de Deus. Hoje eu quero falar em Efésios capítulo 4, do verso 17 ao 24. E esse texto diz o seguinte: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Está aí, meus amados, um texto impressionante. Nós falamos no texto passado que o Senhor amou muito a sua igreja, ao ponto de escolher homens e dar dons a estes homens para a edificação desta igreja, para que a igreja cresça e desempenhe o seu trabalho. E agora, o apóstolo Paulo fala como deve ser o procedimento deste povo de Deus. Como devemos nós, como povo de Deus, andarmos neste mundo. Ele nos dá algumas diretrizes. A primeira delas, ele diz: Eu, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade, na nulidade, ou na inutilidade dos seus próprios pensamentos. O que o apóstolo Paulo nos convida, em primeiro lugar, é a deixar aquela velha vida que tínhamos antes de conhecer a Cristo. Não dá mais para viver como vivem todos os homens que ainda não têm o conhecimento de Cristo. É a primeira coisa que ele diz. E ele diz que essas pessoas, os homens que ainda não conhecem a Deus, que ainda não vivem com o Senhor, eles andam na vaidade, na inutilidade dos seus próprios pensamentos. E esses pensamentos estão obscurecidos. Eles estão com seus entendimentos obscurecidos. O entendimento deles a respeito das coisas de Deus ainda não foi iluminado. E por isso, a gente não pode copiar as pessoas que ainda não tiveram esse entendimento da graça de Deus, da bondade de Deus. Mesmo que sejam doutores, mesmo que sejam intelectuais deste mundo presente, precisamos entender isso. Eles não estão apenas vivendo na vaidade, na inutilidade, na nulidade de seus próprios pensamentos, mas com o entendimento também obscurecido, mas eles andam alheios, longe, separados da vida de Deus. E tudo isso por causa da ignorância que vivem e ainda mais pela dureza do seu coração. Ninguém é desculpável diante de Deus. O homem está com o coração endurecido porque ele quer viver com esse seu coração endurecido. O apóstolo Paulo diz que eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, longe da vida de Deus por causa. A causa é a ignorância em que vivem, e isso é por causa da dureza do seu coração. E o apóstolo Paulo diz: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, ao esbanjamento, para com toda força, para que com avidez cometam toda sorte de impurezas. Querido servo de Deus, você não pode nem deve imitar as pessoas que não têm Deus.
É assim que eles vivem. É assim que essas pessoas sem Deus estão procedendo. Precisamos ter cuidado. Agora ele volta-se diretamente e fala da parte positiva. Mas não foi assim que aprendestes com Cristo ou aprendestes a Cristo. Não foi assim. Como é então que nós aprendemos? Ele de fato, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, lógico que ele não vai falar para todos, mas para todos aqueles que de fato ouviram a verdade de Cristo, por meio de Cristo, por meio da sua palavra. Que é que o apóstolo Paulo então nos convida a viver? Já disse que nós não devemos imitar aqueles que ainda estão longe de Deus. Ele já disse que as pessoas que aprenderam com Cristo devem viver da maneira que Cristo quer. E como é que Ele quer? A primeira realidade, meus queridos, Paulo diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, quanto às coisas que vivíamos outrora, fazíamos, pensávamos, agíamos no passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Despojar-se é despir-se, é tirar de si, é jogar para fora de si o velho homem, os desejos do velho homem, as coisas do velho homem. Precisamos disso, precisamos lembrar disso. O que o apóstolo Paulo aqui, meus queridos, bondosamente nos ensina é que eu e você, que recebemos uma nova vida em Cristo Jesus, não devemos mais olhar para a vida passada, no sentido de copiar. Devemos jogar fora todo o trato do passado, tudo aquilo que vivíamos, como agíamos. Somos nova criatura, tudo se fez novo. Estamos agora caminhando no rumo a uma nova cidade, a uma nova terra, a um novo país, a uma nova morada. Temos agora a nossa mente iluminada pelo Espírito de Deus para compreendermos essas coisas. Essa velha vida se corrompe pelos desejos horríveis, enganosos. Aí ele então diz assim, agora vos renoveis. Você joga fora toda a sua velha vida, se dispa disso e agora se renove no espírito do vosso entendimento. Deus te deu um novo entendimento, o entendimento das coisas de Deus, o entendimento de que você agora é pecador, o entendimento de que agora você precisa de Deus e das coisas de Deus, então se renove. Não se conforme, mas se renove. Não se estagne, mas continue a renovar-se cada vez mais. Somos assim, devemos viver assim. Ele diz, então, vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E não apenas a renovação do nosso entendimento pelo Espírito, mas ele diz, e vos revistais do novo homem. Você já se despiu e agora já se transformou, já sabe qual é a nova roupagem que você tem que usar. Então, vos revistais do novo homem. E esse novo homem foi criado segundo Deus, foi criado em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Essa é a nova roupa que eu e você precisamos usar. O que o apóstolo Paulo trata neste assunto, do verso 17 ao 24, meus queridos, é a santificação daquele que faz parte da igreja de Deus. E a santificação inicia não copiando o modelo daqueles que ainda não têm a Deus. Em segundo lugar, ele lança fora aquela vida passada. Ele também olha para si, ele tem raiva, nojo, tristeza, vergonha, decepção da vida passada, de pecados, de enganos, de erros. Ele então lança fora, ele sabe que a sua mente agora foi iluminada e agora ele se reveste, põe uma nova veste de justiça, de verdade, que Deus nos deu. Está aí, que Deus te abençoe e que você e eu possamos viver esta nova vida em santificação para a glória de Deus. Amém.